Bom, então a gente vai falar sobre a cultura da mandioca, que seria o trabalho que a gente fez ali no experimento, e as principais práticas culturais. Então aqui está uma foto de 3 diferentes tipos de mandioca, que foi o que a gente fez ali. A gente utilizou 3 diferentes tipos, né, de ramo de mandioca, que seria a branca normal, a amarela e a branca da casca rosa. Então, falando um pouco mais sobre cada uma delas, tem a amarela, que uma altura foi medida lá no experimento, ficou com uma média de 110 centímetros. A branca, uma altura em média de 119 centímetros. E a branca da casca rosa tinha uma altura de 104 centímetros, em média. Uma diferença que dá de a gente observar é que, aqui nessa foto para ver melhor, que a rama delas tem essa primeira ali, que é a branca, ela é mais, tipo, ela cresceu mais e começou a ramificar só lá na ponta, né? Já essas outras duas ali, que é a amarela e a branca da casca rosa, ela é um pouco mais curto a rama dela e já inicia a ramificação ali, né? Soltando os galhos. E daí também na folha, a principal diferença é essas aí que tem nessas imagens, né? A imagem de cada uma delas. Essa primeira é da branca da casca rosa, folha mais larga. Daí tem essas outras duas que são um pouco mais iguais, mas assim mesmo dá para notar a diferença. Por exemplo, a do meio ali, dá para notar que ela é amarelada ali, a parte do pecíolo ali. E, e a outra já é um pouco mais diferente, né? Mais maior também, que é a última, que seria a branca normal. E aqui sobre as plantas daninhas, então, uma das principais é o papuã, que é uma gramínea, né? Monocotiledônea, planta de verão, ciclo anual. E o principal controle pode ser com clitodin, ametrina, clomazona, trifluralina, que são os principais, né? Que dá para utilizar. O leiteiro é uma dicotiledônea, planta de verão, ciclo anual, difícil controle e eficiente no desvio de nutrientes, tem bastante competitividade, né, com a cultura de interesse. E o controle também pode ser feito com os flumioxazina, seria os princípios ativos, né? A corda de viola, uma dicotiledônea, uma planta de verão, ciclo anual também. E o controle pode ser com flumioxazina, metribuzin e carfentrazona. Então, primeiramente, olá a todos, meu nome é Sabrina e eu vou falar um pouco sobre os insetos, ou seja, as pragas que atacam a cultura da mandioca. Lembrando que no nosso experimento a gente não teve problema nenhum com essas pragas, então a gente já colocou mais como curiosidades, né, para a gente ter um melhor entendimento de qual podem ser as pragas que podem vir a atacar na cultura da mandioca. E também a gente vai falar um pouco sobre o meio de controle de cada uma delas. Começando então pelo mandorová, que é uma praga, digamos, das mais comuns na cultura da mandioca, né, que tem mais fácil aparecimento, e ela alimenta-se da parte aérea. Ela é polífaga e essa lagarta, ela tem 5 estágios, né? E nesses 3 primeiros estágios são o que tem o controle mais eficaz para fazer o controle dessa lagarta. Então, o seu controle a gente faz com o uso de inseticidas, né? E a gente tem diversos tipos de inseticida para o controle dessa lagarta. Aqui a gente colocou exemplos de alguns, né? Entre eles está o lufenuron e a cipermetrina.
Então, agora indo para os ácaros, né, tanto o ácaro verde quanto o ácaro rajado, eles são fitófagos. Causam pontuações e manchas cloróticas nas folhas, ocasionando a diminuição da fotossíntese e queda na produção. Tem maior incidência, né, ou seja, maior aparecimento em regiões de clima seco e quente. E não existe tratamento químico. O método mais eficaz é o uso de variedades resistentes, ou seja, a cultura de uma mandioca que seja resistente a essa praga. Lembrando que os ácaros, eles também causam o encurtecimento dos entrinós e morte do ápice dos ramos. E as extremidades do broto ficam com um aspecto de bastão de vela. Ou seja, essas extremidades do broto, eles acabam ficando bem mais frágil e bem mais suscetível do que uma extremidade que seja sadia. Então, agora falando um pouquinho sobre os cupins e as formigas, né? Os cupins comumente atacam a parte lignificada das plantas, como ramas e hastes, ou seja, partes de propagação e partes jovens da planta. Constroem galerias que impedem o fluxo de nutrientes da planta, e já as formigas causam desfolha intensa, e nos casos mais severos ocasionam a morte da planta. O seu controle, digamos que tem um controle mais fácil do que as outras pragas, né? Que é a destruição de ninhos e cupinzeiros, e também pode ser feito o uso de iscas e pulverização de produtos de controle. Então, o cupim, para falar mais dele assim, ele também é como se fosse uma segunda praga que mais aparece na cultura da mandioca. E ele tem, assim, se ele for uma praga assim que não seja controlada, ele pode facilmente destruir com a produção, porque a forma que ele mais afeta na cultura é porque ele penetra nas raízes sã. Então, ele passa perfurando as raízes sadias, né, de um lado para o outro, e isso faz com que as raízes tenham um acúmulo de umidade, e esse acúmulo de umidade acaba gerando o apodrecimento das raízes. Isso faz com que a gente impeça a gente do consumo, né, e perde valor comercial, ou seja, não dá nem para vender para fora as raízes. E levando em conta que esse apodrecimento das raízes, né, ele serve como uma janela, né, ele abre uma janela para novos insetos na forma larval, como por exemplo os coleópteras e os dípteras. Então as formigas, né, como eu já havia dito, né, o grande defeito, né, que elas causam na cultura da mandioca é porque elas causam a desfolha. Então, assim, se a gente for ver, assim, parece que é uma coisa, assim, meio boba de se falar, mas se a desfolha for muito grande, isso interfere diretamente na produção dos tubérculos. Então, se a tua infestação de formiga for bem maior, pode ser com que nem haja produção dos tubérculos. E lembrando que essas são as principais pragas que podem aparecer na cultura da mandioca, mas a gente também tem a broca do caule, mosca branca, mosca do broto e o percevejo de renda, que são pragas que não são mais tão comuns quanto essas que eu acabei de falar. Agora falando um pouco sobre as principais doenças da mandioca, começando pela podridão radicular. A podridão radicular é causada por fungos, e os principais são a Phytophthora e o Fusarium. Elas podem causar uma perda de produção de até 30%, mas podem chegar até 100% da produção. A Phytophthora é conhecida por causar aquela podridão mole das raízes, que liberam exudato e tem um odor fétido, similar ao que acontece na batata. Já o Fusarium, não causa a morte direta das raízes, e sim de forma indireta. Ela causa um estrangulamento do caule na base dele, onde a planta entra em contato com o solo. E esse estrangulamento, então, fecha os vasos condutores e não chega nutrientes para as raízes. E isso vai acabar acarretando na morte indireta delas. O controle é o uso de variedades tolerantes e a rotação de culturas, sendo que o mais indicado é a rotação de culturas com gramíneas, e o milho é uma das principais utilizadas, e indicam usar a rotação de 2 a 3 anos consecutivos. Outra doença é a bacteriose, principalmente causada por xantomonas da variedade Manihotz.
Os sintomas são manchas angulares, murcha das folhas e necrose do sistema vascular. E pelo fato de ser uma bacteriose, essas manchas angulares que apresentam na folha, ela tem um aspecto úmido. E as folhas podem se soltar das plantas e liberar um exudato amarelado com um aspecto purulento. Variações bruscas de temperatura entre o dia e a noite agravam os casos. Na literatura fala que variações de 10 graus ou mais pioram os quadros de bacteriose. É algo que acontece muito frequentemente na nossa região. E até por isso, um dos principais métodos de controle é a época de plantio adequado, escapando dessas variações climáticas no estágio inicial da planta. Também o que agrava muito os casos de bacteriose são solos pesados e mal drenados, solos muito argilosos. Em locais que tem esse tipo de solo, se recomenda o plantio em camalhões ou leiras para que possa ter uma drenagem melhor. Os principais métodos de controle são o uso de variedades resistentes, a época de plantio adequada e o material de propagação sadio. Outra doença que ataca a mandioca é o mosaico comum. Ela é uma virose e ocorre em locais de temperatura mais a menos, o que é o caso da nossa região, e pode causar perdas na produção de 10 a 20%. Ocasiona também queda na qualidade, porque ela faz com que a mandioca deposite menor quantidade de amido, sendo 10 a 50% menor do que a produção normal. Os principais sintomas são clorose da lâmina foliar e retorcimento das bordas das folhas, principalmente em folhas mais novas. Os principais métodos de controle é o uso de variedades resistentes, uso de material sadio e eliminação de plantas afetadas. Seria isso, muito obrigado.